presidente vai estar aqui conosco, já o convido, o presidente Guilherme Belitano já chegou aqui para bater um papo com a gente. Boa tarde, presidente. A gente estava aqui discutindo um pouco das nossas opiniões, né, das nossas percepções em relação ao time, que pode ser modificado. Claro que isso fica muito a cargo da comissão técnica, essa parte de estratégia de jogo, de tática, ainda que a diretoria executiva tenha, claro, responsabilidade sobre o elenco, sobre tudo. Mas o que é que dá para dizer no momento que a diretoria executiva, na sua figura, de Vitor, de Diego, estão fazendo para que o Bahia saia da situação difícil? Boa tarde. Boa tarde, Bruno, Rafa, Felipe, boa tarde a todos os torcedores que nos ouvem nesse momento. Só puxando aqui, Bruno, primeiro um gancho aí de Vladimir, né, que já deu uma cornetada, acho natural, né, e respeito muito a opinião dele, assim, entrevista no programa oficial do clube não é das caras. Eu tenho variado muito, né, em momentos difíceis, às vezes, a última vez eu entrei na Rádio Metrópole, fui entrevistado lá, e aí muita gente critica, porque devia falar no canal oficial do clube, então, para atender a todos, digamos assim, os pensamentos sobre isso, eu tenho variado muito. Às vezes dou entrevista aqui no Sócio Digital, no canal oficial do clube, às vezes dou entrevista em alguma rádio. Eu, de fato, não tenho medo de perguntas, não, e enfrento com muita tranquilidade. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é o senhor da razão, mas a gente tem que saber estar aberto à crítica, né, às ponderações do torcedor, e é para isso que a gente está aqui nos momentos difíceis sempre, né? Então, e essa entrevista, só desculpa, presidente, essa entrevista está aberta, tá? Ela está dentro do Sócio Digital, mas ela está aberta para toda a torcida, para todo mundo que quiser assistir. Basta baixar o aplicativo e estar cadastrado. Beleza pura. Então vamos lá, eu acho que depois aí eu vou dar uma geral aqui, você pode trazer as perguntas que você achar que são mais recorrentes aí pelas redes sociais, né? Acho primeiro falar para a torcida, é claro, um momento de absoluta insatisfação nossa, né? O campeonato que a gente está enfrentando, na verdade, um pós-pandemia, tanto fim do Campeonato do Nordeste, né, a reta final do Campeonato Nordeste, com a reta final do Campeonato Baiano e o início do Campeonato Brasileiro, a gente está enfrentando dificuldades muito grandes, muito superiores a que a gente esperava, é verdade, os resultados bastante fora do nosso planejamento para o ano, né, lembrando que a gente tinha, no início do ano, feito uma quantidade menor de contratações mais pontuais, que a gente imaginava que fossem reforçar o elenco no nível bem significativo. Algumas contratações, apesar de elas serem pouco criticadas na origem, né, a gente, lógico, que teve críticas às contratações, como temos sempre, mas apesar de pouca crítica na origem das contratações, algumas críticas, lógico, e vem surgindo nos momentos mais difíceis, e é natural, é justo, a gente não está satisfeito, a gente não conseguiu elevar o nível técnico e os resultados do time em 2020 em relação a 2019 e 2018, mas acho que reconhecer isso e partir para o trabalho é o ponto número 1, né? Reconhecer a insatisfação, as dificuldades. E uma coisa importante, Bruno, assim, Rafa, Felipe e a todos que nos ouvem, assim, é que a gente não busca entender que o problema está em um único eixo, né? A gente já viu muitas vezes a torcida dizendo que falta empenho, falta vontade. Outros dizem que falta qualidade do elenco. Por outras críticas, em determinados momentos, já foi o problema do treinador e da comissão técnica. De outro lado, as questões físicas, né? A gente tem procurado analisar isso com muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo com muita exigência, entendendo que a gente pode ter problema em vários desses aspectos, não apenas em um deles, né? E é assim que a gente vem trabalhando, né? Então, como é que a gente está atuando no momento de crise como esse? O que a gente está fazendo para enfrentar as dificuldades que a gente identifica? Primeiro, no nível técnico do elenco, né? A qualidade técnica, e aqui eu não estou falando de potencial de cada jogador, né? Saber se um jogador A pode fazer mais gols, se um jogador B pode fazer mais na defesa, não é isso que a gente está tratando. A gente está tratando de resultado real. E o real é que o nível técnico do elenco não está suficiente para trazer os resultados que a gente busca. Então a gente está fazendo alguns movimentos, né? O primeiro deles é contratação, né? A gente mudou um pouco o planejamento e decidiu, a partir da falta de resultados, trazer algumas contratações pontuais. Essas contratações, duas já foram feitas, né? Anderson Martins e Elias. Devemos fazer mais 2 ou 3 contratações, né? Uma coisa importante, diferente de outros momentos de começo de temporada, em que a gente tem um planejamento maior de contratações para o clube, pensando em valorização, pensando em projeção futura daqueles jogadores que chegam. Esse é o momento de fazer contratações de jogadores que cheguem para ter impacto de curto prazo no elenco. E também muito em função do que a comissão técnica deseja, né? A gente está aí buscando tanto as 2 contratações que vieram, quanto essas mais 2 ou 3 que devem vir, são em funções de desejo do treinador, da comissão técnica, né? Por mais que, às vezes, a gente também precise
opinar, precise sugerir, trazer a realidade do clube, principalmente a realidade financeira, mas a gente está colocando muito nas mãos do treinador Mano Menezes, da sua comissão técnica, o desejo pelo perfil e até pelo nome dos jogadores que a gente buscou ou daqueles que a gente ainda vai buscar, né? E por que contratamos 2 e ainda faltam 2 ou 3? Porque a gente está em busca de identificar esses jogadores, né? Apenas uma dessas 2 ou 3 contratações que a gente pode trazer está em negociação, né? As outras ainda não estão em negociação porque a própria comissão não cravou o atleta que deseja trazer ou 2 ou 3 opções. Estão em análise profunda, vendo jogo a jogo, lembrando que, apesar da gente já ter um campeonato que está em andamento, tem muita rodada pela frente e a comissão está preferindo ver exatamente o perfil do que quer com base no perfil do que tem, e assim que ela nos der a demanda, a gente também vai atrás para complementar. Temos uma negociação, portanto, em andamento e outras 1 ou 2 negociações como possibilidade, mas que ainda não foram iniciadas, né? Estamos ouvindo a comissão e vamos sim trazer entre 4 e 5 reforços nesse meio de temporada. Outra coisa importante também é buscar, e aí a gente tem conversado muito com a comissão técnica, passando muito o que foi a produção do elenco até aqui, tanto o Mano quanto todos os seus auxiliares assistindo muitos jogos antigos, inclusive do Campeonato Baiano, buscar mostrar que não existe uma posição de titular absoluto dentro do elenco, é preciso naturalmente dar mais chances a quem não vem tendo chance, dar oportunidade, porque às vezes a solução não está apenas em trazer contratações, mas está também em viabilizar oportunidades para quem não vem jogando tanto e para quem não vem conseguindo mostrar o seu valor. E eu acho que isso vem acontecendo já com o próprio treinador Mano Menezes, com alguns atletas que estavam jogando pouco e já começaram a aparecer mais no time. Eu vou dar o caso aqui só para exemplificar, o caso de Fecim no último jogo, que é um atleta que vem se destacando muito nos treinos e já apareceu no último jogo com uma boa participação, apesar de ter sentido um pouco o joelho ontem. É um atleta que deve ser mais usado pelo treinador Mano Menezes, pelo que a gente tem visto nos treinos e nos jogos, trazendo, claro, que a solução não é simplesmente contratação. Precisamos contratar, mas precisamos também trazer os valores que estão dentro do próprio elenco, né? Além de contratação, uma coisa também muito importante que a gente vem aí trabalhando, isso mais, lógico, a cargo da comissão do que da diretoria, é a questão de postura do time, do ponto de vista tático, né? Um time que vem, de certa forma, tomando muitos gols no campeonato. Nós somos um time que produz muita chance, mas que também deixa o adversário produzir demais, né? Para se ter uma ideia, nós produzimos mais chances do que os adversários. As chances de gol são 13-9, mais ou menos, na média. A gente produzindo 13 chances de gols e o adversário produzindo 9. A gente tem, no entanto, que uma conversão muito maior do adversário do que nós fazemos a nossa, né? O adversário faz 90% de conversão em chances claras de gols e a gente faz apenas 40%. Está claro que a gente tem nitidamente um processo de criação no nível razoável, mas a gente está perdendo muito gol, está perdendo muita chance. Então precisa corrigir isso. No lado da defesa, a gente tinha uma concessão de oportunidade clara de gol, 33 no período de Roger, de 2 nos jogos que Claudinho assumiu, e já estamos em 1,8 com o treinador Mano Menezes. Então, que a defesa ficasse mais protegida. É um avanço que ainda precisa melhorar muito, mas eu acho que, e o torcedor está vendo isso, que o time em campo está conseguindo taticamente se proteger um pouco mais, mas tem muito para evoluir, ninguém está satisfeito com os resultados que estão vindo, mas eu fico dizendo assim, não basta apenas a gente trazer nomes, provocar outros nomes que não estejam jogando para também ter oportunidades, se a gente também esquecer que a gente precisa arrumar o time em campo, independente com quem joga, o time precisa estar mais arrumado, defesa mais protegida e ataque convertendo mais chances de gols que a gente está sabendo criar, né? E por fim, eu acho que é o que o torcedor mais espera, assim, como elemento de superação num momento difícil como esse, é a nossa resignação, né? A nossa absoluta visão de que a verdadeira superação ela vai se dar a partir do momento que a gente tiver uma entrega plena dos atletas dentro de campo, né? A gente é muito crítico dos momentos em que o time joga sem vontade, joga sem a intensidade necessária. A gente entende que isso tem melhorado já nos últimos jogos. Temos visto um time muito mais dedicado a buscar o resultado, mas ainda flutuando bastante. O último jogo, por exemplo, um primeiro tempo completamente diferente do segundo tempo. Parece às vezes que a gente tem que tomar um gol, ou tomar, no caso do último jogo, tomar 2 gols para começar a se mexer mais, a buscar mais o resultado e a ficar mais incomodado com aquela situação. Isso é claramente uma coisa que nós precisamos melhorar e temos cobrado muito dos atletas, né? Eu queria dizer ao torcedor assim muito claramente, às vezes
a gente não faz cobranças públicas, porque as cobranças que podem funcionar são cobranças internas, da porta para dentro. As cobranças públicas, às vezes, podem atrapalhar mais do que ajudar. Mas a gente não deixa de fazer cobrança, não deixa de fazer com que essa mudança, ela, além de técnica, de elevação de nível técnico do elenco, elevação de postura tática, ela precisa ser também uma mudança de espírito dentro de campo, porque eu acredito sinceramente que das três coisas, sem esse terceiro elemento, que é o espírito, a gente não vai conseguir superar. Então, para mim está muito claro que já houve um avanço significativo, mas é muito distante ainda do que a gente precisa. Nós precisamos ir mais além, nossa situação não é fácil, a gente tem muito claramente a visão do equilíbrio do campeonato, um campeonato completamente atípico, né? Na primeira rodada eu já falava isso, eu já falava que seria um campeonato muito atípico, que a gente não esperava, a gente está na situação que a gente está, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade para a gente também mexer no que precisa ser mexido, fazer as alterações necessárias, fazer as mudanças muito significativas e principalmente com um novo espírito que vem tomando conta da equipe aos poucos, a gente atingir um nível muito maior e colocar de volta o clube e o time na posição que o torcedor quer, certo? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é um trabalho intenso de busca de reforços e oportunidades para quem não vem tendo, mudança de postura tática, tanto de fazer um ataque que converta mais quanto uma defesa que sofra menos, e também tentar cada vez mais ter um novo espírito dentro de campo, um espírito de luta muito maior, que isso a gente está devendo e muito, e o torcedor sabe disso e cobra com toda razão. Portanto, esses são os caminhos necessários para que a gente, no nosso entendimento, tenha uma reação mais lenta do que o torcedor espera e o que o torcedor merece, mas uma reação que, se ela não é rápida como o torcedor quer, ela pelo menos seja consistente a tempo da gente conseguir voltar a um grau de normalidade, numa posição que o time, pela qualidade que tem, merece estar. Perfeito. Daqui a pouquinho eu vou, assim como tem muita pergunta, né, eu vou selecionar, como o presidente até sugeriu, né, os temas mais falados aqui, mais questionados na hashtag Sócio Digital, para a gente trazer. Mas, Rafa, fica à vontade para fazer uma pergunta. Presidente, boa tarde. Você falou aí sobre a possibilidade de chegadas de 2 a 3 atletas, mas a gente sabe que o clube ainda está se esforçando para manter seus compromissos em dia diante de um cenário de pandemia. Diante disso, visando essa possibilidade de chegada, existe ainda a possibilidade de saída de atletas? A gente teve recentemente um empréstimo de Ignácio e também, se for possível, falar sobre a situação do Meia Regis, que é um atleta do clube que está emprestado, e na última semana muitas especulações sobre uma possível saída. Se você puder falar sobre esses dois tópicos, possibilidade de saída de mais atletas e a situação de Regis, por favor. Olha, Rafa, boa pergunta essa. Primeiro, eu não estou aqui para reclamar, não, mas ser presidente do Bahia é um cargo muito difícil. A gente tem que tomar decisões que sempre, assim, como o cobertor é muito curto, ainda mais no ano de muita pandemia, a gente tem que tomar decisões que não cabem meio termo, né? Então, quando a gente teve a oportunidade de fazer uma rescisão com o Fernandão, abrir um espaço na folha, a gente também teve a saída de Flávio, que conseguimos repor agora com Elias. Então, assim, é sempre trazendo uma solução, mas tendo que resolver de outro jeito, né? Então, a gente tem aqui, eu acho que eu já posso anunciar isso, a gente tem agora o desligamento de Jadson como parte desse procedimento que a gente vem trabalhando para a recomposição do elenco, né? A recomposição do elenco é importante, e ter jogadores que a gente entende que não vão ser aproveitados e não vão somar substancialmente nessa nova etapa na qual a gente precisa entrar, que é uma etapa de virada de jogo, uma etapa de superação das dificuldades, é também importante. Problemas que a gente tem estão aqui para serem enfrentados, né? Então a gente já tem agora mais um desligamento de Jadson, a saída agora. Podemos ter outros desligamentos, sim. Estamos conversando muito sobre esse aspecto, sem querer fazer de nenhum jogador o responsável da crise, não é colocar nas costas de ninguém essa responsabilidade é nossa, é principalmente minha, e é do conjunto de decisões que a gente toma, mas assim como a gente erra, a gente também tem que buscar corrigir. Então, além da saída de Jadson, que eu já anunciei aqui, poderá haver sim outras saídas, outros desligamentos do elenco, assim como poderá haver outras chegadas, né? O que a gente vai buscar é que a saída seja justamente de atletas que a gente entenda que não estejam somando nesse momento, e para a carreira do próprio atleta, talvez o desligamento seja o melhor caminho. Sobre Regis, nenhuma notícia concreta sobre isso, é um atleta do clube, não chegou nenhuma proposta formal, um alto nível de especulação. Se em algum momento chegar, a gente está acompanhando, mas não tem nada nesse aspecto. Felipe, fica à vontade. Presidente, boa tarde. Quando você fala em buscar pelo menos mais uma ou duas contratações, a gente tem jogado muito de quarta a domingo.
A gente vê agora que Anderson Martins precisou de um tempo para se recuperar fisicamente, ele já entrou jogando. Você não acha que contratar 2 ou 3 peças daqui para frente, ainda que vão ser buscadas, no caso de uma delas já está em negociação, pode dificultar também esse processo de Mano fazer esse encaixe do time? De buscarmos mais para frente e passar 3, 4 jogos, só buscar daqui para frente? Certíssimo. Nós não estamos com calma na contratação, certo? Calma é uma palavra que, nesse momento, ela pode ser ligada ao processo decisório, mas não ao tempo de decisão. O que é que eu quero dizer com isso? Nós não vamos trazer contratação simplesmente para no dia seguinte o torcedor falou que chegou uma contratação e está tudo bem. Nós temos que ter uma contratação que seja pensada, mas nós não temos tempo para pensar demais, para fazer aquelas contratações de início de temporada. Principalmente porque a gente precisa de atletas que resolvam determinadas lacunas do time e, ao mesmo tempo, que cheguem com a capacidade de, em poucos dias, começar a jogar. Senão, também o campeonato acaba, chega no meio e não teve tempo de reação, certo? O que acontece é que a gente ainda não identificou, e a comissão técnica está com esse trabalho, jogadores que possam vir agora, estejam livres no mercado, ou estejam em algum clube, mas sem completar os 7 jogos do Campeonato Brasileiro, que sejam capazes de agora chegar e solucionar. Eu digo que ontem eu recebi uma missão do treinador Mano Menezes e a partir de ontem mesmo a gente já começou a negociação. Hoje ou amanhã provavelmente pode vir outra notícia de mais um atleta que eles cravaram dentro do processo analítico que eles estão fazendo junto com o DAD do clube também, que está trabalhando muito intensamente. Aliás, eu queria ressaltar, o treinador Mano Menezes e a sua comissão técnica têm trabalhado muito em conjunto com o próprio Departamento de Análise de Desempenho do Bahia, o que é bem importante, né, de forma entrosada. Mas então, hoje nós estamos com a missão aí que foi passada ontem dessa negociação, e hoje a gente deve receber ali, eu estou chegando no clube por volta de 1h30 da tarde, vamos fazer uma reunião às 2 antes do treino e depois do treino conversar mais um pouco, e a partir dali a gente receber novas demandas. Assim que a gente receber, a gente vai atrás e eu concordo com você, não temos tempo a perder, mas ao mesmo tempo temos que fazer algo que a gente tenha convicção para fazer. E repito, a gente tem uma coisa, Felipe, Bruno, só para complementar, assim, eu acredito demais, e o meu dever de sinceridade com o torcedor, eu acredito demais que a contratação é muito importante, mas ela tem uma dimensão de importância também muito parecida com o reposicionamento tático do time em campo, né? Eu não queria parecer aqui que contratação é a única solução e a única fonte de saída, né, e de felicidade que a gente vai ter, não é? Eu acredito muito que o trabalho de posicionamento do time em campo, a forma de jogar, a forma de proteger mais a defesa, os nossos atacantes também têm mais tranquilidade para converter em gol as chances claras que a gente tanto cria, né? Nós somos o 3º time do campeonato que mais cria chances claras de gol. Ou seja, olha o antagonismo. A gente é o 3º time e estamos em 16º na posição, né? Então, tem coisa aí para melhorar que não é simplesmente contratar, apertar o botão da contratação. Apesar do que, indiscutivelmente, nós agora estamos focados em reforço do elenco. O próprio técnico Mano Menezes já falou sobre isso em entrevista, né, que futebol não é um jogo de justiça, é um jogo de competência. Eu acho que esses números ilustram bastante a fala do presidente, né? E ainda sobre o que o presidente falou, né, sobre a utilização de atletas que estão no elenco, só a nível de informação, para quem acompanha aqui o programa do Esquadrão, Mano Menezes, 5 jogos, sua comissão técnica utilizou 23 jogadores nesse período já, né, em 5 partidas, 18 deles foram titulares, então tem acontecido uma rodagem grande de elenco, e a tendência é que vai acontecendo mais vezes. O exemplo de Fecim é mais um aí que ilustra isso. A gente tem recebido centenas de mensagens aqui, eu estava fazendo uma filtragem sobre os temas, aí eu vou falar os 3 temas principais aqui, presidente, se você se esquecer no momento das respostas eu te lembro, mas já que a gente estava falando sobre contratação, perguntou se uma dessas lacunas que você entende, que a comissão técnica entende, são as laterais, né, direita e esquerda, se é uma das posições que está sendo procurada, né? A pergunta também sobre a sua avaliação do departamento de futebol na figura de Diego Serri, se você não acha que está havendo muita blindagem, como é que está sendo essa avaliação interna, e ao outro tema bastante falado, né, sobre divisão de base, já que Roberto Braga deixou a coordenação da base do clube por ter recebido uma proposta, se o clube já tem buscado um outro nome, se já está próximo de anunciar isso. Boa, primeiro os laterais, o entendimento da lateral esquerda, não, o treinador está bem satisfeito com o trabalho de Juninho Capixaba, tem ressaltado muito a postura de Matheus Bahia, nosso lateral esquerdo, cria da base, não é? Que tem atuado fortemente, entrou em uma partida, entrou razoavelmente bem, para a primeira partida dele num campeonato Série A, foi muito bem, nos treinos se destacado muito, de forma que Mano está bem satisfeito com a lateral esquerda, com as peças que temos. Lembrando sempre, né, que é lógico que é possível ter melhorias,
mas a gente está falando em questão de prioridade, e a prioridade não é lateral esquerda. Na lateral direita, ele pediu mais um tempo para analisar, porque a gente perdeu João Pedro por um período mais longo, e a gente tem Nino com a hipótese de Edson improvisado na direita, não é? Ele tem gostado muito do trabalho de Edson, aliás, fez uma boa partida quando entrou também, tem gostado muito, e ele diz sempre assim que não é justo, pelo que Edson vem apresentando nos treinos, inclusive como lateral improvisado, querer contratar um outro lateral direito nesse momento, sem que antes um jovem que ele trata como muito talentoso possa ter as suas chances, né? E a gente mesmo pede isso, né, Bruno? A torcida mesmo pede que a gente dê mais chance aos jovens. Portanto, o Edson entrou, deu conta do recado, o Matheus Bahia também. Tem muito que evoluir. Se a gente sentir que não há essa evolução, tanto de Matheus quanto de Edson, e o próprio retorno do Zeca nos próximos dias, a gente terá naturalmente toda a condição de fazer contratações tanto para a lateral direita quanto para a esquerda. Mas não é uma prioridade estabelecida pelo treinador. As 3 posições que a gente está buscando não são nas laterais nesse momento, segundo aí o desejo do treinador Mano Menezes, né? Segundo tema, sobre Diego Serra e o departamento de futebol, é lógico que há erros no departamento de futebol, né? É indiscutível isso. Ninguém aqui vai ficar fazendo proteção, blindagem, inventando desculpas para defender um trabalho que não tem tido resultado dentro de campo como a gente imaginava. Está claro que a evolução não está acontecendo, né? Se eu vier aqui dizer que está tudo acontecendo como a gente planejou, naturalmente eu vou ser taxado de louco. Isso eu não sou, né? Eu sei fazer projeção, assim como eu sei fazer autocrítica quando essa projeção não acontece. O que eu acho, naturalmente, é que essa responsabilidade não é de uma única pessoa dentro do clube. O futebol se acostumou muito a individualizar os erros, colocar todo mundo no liquidificador e fritar, não é? Ou triturar, melhor dizendo. Eu não analiso dessa forma, até porque eu acho que as decisões tomadas por Diego Serra foram decisões tomadas coletivamente com o clube, né? Com as comissões técnicas correspondentes que estavam, com o departamento de análise de desempenho e principalmente com o presidente, que também tem responsabilidade direta e é o principal responsável por isso. Portanto, assim como quando as coisas dão certo, eu não coloco nenhum herói na frente de estátua para ser homenageado, dizendo que ele é o grande responsável pelo sucesso, na hora do fracasso eu também não vou trazer aqui nenhum grande responsável. Agora, é indiscutível que o departamento de futebol do clube precisa avançar, precisa mudar, precisa melhorar. A gente tem muito isso na cabeça. E, de certa forma, a gente entende que é preciso mudar, sim, o departamento de futebol para que a gente consiga evoluções, né? Mas longe de a gente trazer uma vítima ou um grande responsável e eu, presidente, me esconder atrás de um diretor de futebol, colocando ele na forca para colocá-lo como grande responsável, sem assumir também a postura e os erros gerais do clube e os meus erros também, certo? Mas não tenha dúvida que a gente precisa mudar algumas coisas significativas que não estão dando resultado como a gente imaginava. Sobre a base, a resposta é muito clara. Roberto é um grande profissional, tanto que foi contratado por um projeto chinês para ganhar cerca de 10 vezes, 7, 8 vezes, salvo engano, o que ganhava aqui no Bahia, e para nós é um sinal de que a gente escolheu certo ele quando a gente trouxe, né? Mas a base do Bahia hoje já não tem uma característica que teve por muito tempo, de ter um grande responsável pela sua gestão, um todo-poderoso, alguém que centralizasse todos os processos do clube. Assim como fizemos em vários outros segmentos do clube, a base continua funcionando muito bem. Nós estamos buscando já não só um profissional, mas 2 profissionais que possam, além de suprir o que Roberto fazia, também ter um outro complemento de coordenação técnica, uma missão nova que a gente está buscando, mas fazer com calma e trazer o profissional certo. Lembrando que no dia seguinte, quando o profissional sai do Bahia, no dia seguinte, tem outros profissionais para absorver as demandas do que ele fazia. Isso é um sistema de gestão que muda muito o conceito de ter um todo-poderoso que no dia que sai, no dia seguinte, ninguém sabe o que fazer, porque aquele cara estava centralizando ações demais e em excesso, né? Então a gente mudou muito esse sistema, estamos muito satisfeitos com o que vem acontecendo na base, nesse modelo de gestão, e vai vir, sim, substituto para Roberto Braga, mas, repito, longe de ser alguém que a gente vai apresentar à imprensa, novo diretor da base ou como grande responsável. O sistema mudou, a gente fala muito de processo, de organização e menos de pessoas com superpoderes. Perfeito, né? Acho que o presidente Guilherme Belintani respondeu
os três principais temas aqui que a torcida questionou, inclusive houve uma reprodução de uma mesma pergunta aqui por várias pessoas, né, que era voltada para o departamento de futebol. Eu vou ler a pergunta só em respeito a todos os torcedores que mandaram, né, que reproduziram a mesma pergunta, mas eu acho que já está respondido. Se você quiser complementar, fica à vontade. Né? A pergunta era: Guilherme, boa tarde. Já foi feita alteração na comissão técnica, preparação física e no elenco, porém, infelizmente, o resultado continua o mesmo. O problema não estaria na diretoria de futebol. A única coisa que não mudou nos últimos 3 anos é mais ou menos o que você falou, né, fazendo análise sobre o departamento, né, que precisa de mudança. Claro, Bruno. Para mim está muito claro que tem problema no departamento de futebol. Se não tivesse, a gente não estava sofrendo o que está sofrendo agora. Né? Eu só discordo de uma coisa, e aqui, gente, eu vou fazer o quanto... enquanto eu estiver vivo, eu vou ser franco. Assim. Para mim seria muito simples propor uma mudança de pessoas na diretoria de futebol num momento crítico como esse. É uma forma que eu tenho de ganhar um fôlego colocando a culpa em outra pessoa. Eu não farei isso. Eu prefiro tomar as porradas que for. Lógico, sabendo que correções precisam ser feitas. Pode, inclusive, eventualmente, ter correção de rumo em relação às pessoas que compõem a diretoria de futebol. E eu não estou falando do diretor, simplesmente, especificamente, né? Mas é principalmente mudar modelos. Se precisar mudar pessoas, vamos mudar pessoas. Mas longe de colocar isso como uma solução de curto prazo. Porque até para o próprio Diego Serri e para a diretoria de futebol, normalmente a gente tem uma lembrança, num momento crítico como esse, uma lembrança muito ruim de quem não deu errado, de quem a gente contratou errado, de tudo que aconteceu, né? Ao mesmo tempo, a gente não lembra das coisas boas. Quer dizer, quando a gente vai buscar um Gilberto lá na Turquia, esquecido pelos clubes brasileiros, ninguém pergunta quem foi buscar ele. Quando a gente traz Arthurzinho no ano passado, um jogador que poucos de nós conhecíamos, poucos torcedores conheciam, ninguém pergunta quem insistiu para trazer Arthur, quem insistiu para trazer Gregory, para contratar Zé Rafael, para fazer diversas contratações que deram certo, e a gente lembra e personifica, personaliza, traz para um único responsável na hora que tudo dá errado. Eu não sou assim, eu não farei isso. Eu não farei isso, apesar de reconhecer e assumir a culpa por inconsistências, involuções, muitas vezes, em alguns elementos do futebol, que precisam ser corrigidas e serão corrigidas. Agora, se eu faço isso no momento crítico para colocar uma responsabilidade sobre a única pessoa, para mim o nome disso é covardia e eu não farei. Eu estou aqui para assumir as responsabilidades, assumir as dificuldades e ajudar a corrigir os erros. Vamos focar no que pode ter resultado de curto prazo. O que pode ter resultado de curto prazo para a gente sair o quanto antes dessa dificuldade? O que pode ter resultado de curto prazo é contratações pontuais, aproveitamento melhor do elenco, mudança de postura tática dentro de campo e, principalmente, fazer com que o time cada vez mais, porque, repito, já sinto melhoras em relação a isso, mas cada vez mais jogue com mais vontade, entenda o que é o clube, entenda o momento que nós estamos vivendo e cada atleta saiba bater no peito e chamar a responsabilidade para si. Isso que a gente vai buscar. É isso que pode dar resultado de curto prazo. Porque fazer fumaça para parecer que é um grande solucionador de problemas e esconder as culpas, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer. Na hora certa, nós vamos fazer as mudanças necessárias no departamento de futebol e no clube como um todo, onde a gente achar que precisa. Agora, sem que isso seja uma fumaça para eu me proteger das culpas que eu tenho, das responsabilidades que eu tenho, certo? Então, estamos diariamente focados nisso. Eu queria agradecer demais ao torcedor que confia no trabalho. Eu sei que o momento é de desconfiança. Quando o resultado não vem, presidente é o pior presidente do mundo, nós somos omissos, nós somos errados, nós não entendemos de futebol, não fazemos nada disso. É natural, aceito isso com dor, né? Com muito sofrimento, mas com tranquilidade. Eu sei que isso faz parte do futebol, mas eu queria passar aqui uma mensagem também a quem está apostando que tudo vai dar certo, que a gente vai virar esse jogo. Né? Nós não ganhamos o último jogo. Nós não ganhamos. Apesar de entender que merecíamos até ganhar. Né? Mas eu não vou entrar nessa discussão. Mas se a gente conseguir mudar a postura, cada vez mais cobrando dos atletas e apoiando uma atitude de mudança do clube, a gente vai conseguir trazer resultados melhores. Eu tenho certeza disso. E a gente está trabalhando para isso. O clube é forte, nós temos consistência, nós temos estrutura, nós temos trabalho bem feito, o elenco está equilibrado, o clima dentro do clube é bom. Então eu queria agradecer demais a quem aposta que a gente vai sair dessa com união, porque quanto mais união, mais o resultado vai aparecer, com a cobrança que o torcedor tem direito, mas quem também quiser, além de cobrar, quiser apoiar, vai ser muito bem-vindo e vai ajudar demais, e com a responsabilidade que a gente acha que é necessária nesse momento, né? Chamar a responsabilidade, nós temos uma comissão de altíssimo nível e que entende e está trabalhando para superar as dificuldades, né? Então a gente tem todos os requisitos para superar as dificuldades. O que a gente não pode é dar os remédios errados para as doenças erradas, certo? Então vamos trabalhar.
agradecer, ao mesmo tempo assumir as críticas e dizer que estamos intensamente focados no momento em que a gente tem certeza que vai passar pelo nível do trabalho que a gente está conseguindo implementar, inclusive corrigindo nossos erros, que são nossos mesmos, e a gente vai fugir deles. Ok. Felipe Santana, tem só mais uma pergunta rápida para fazer, Felipe? Presidente, você acha que estarmos hoje na 16ª posição muda em muita coisa do nosso discurso, das nossas atitudes internas? Ou você acha que nós temos que tratar, eu falo, o conjunto da mesma forma, com aquele planejamento que já estava sendo traçado dentro da classificação do Brasileirão? Não, Felipe, muda demais, né? A inquietação é absoluta. Se a gente tivesse na 6ª, 7ª, 8ª posição, a postura era uma, agora a postura obrigatoriamente tem que ser outra. Né? Os atletas têm que saber e sabem disso, e a gente tem conversado isso muito, né? Inclusive ao final do último jogo, que não foi isso que a gente planejou e não é para isso que eles estão aqui. Então muda demais. É uma responsabilidade enorme a gente estar nessa faixa final da tabela. Todos estão sentindo isso. Só que o problema é que a gente não pode usar esse momento para enfiar a cabeça no buraco. A gente tem que mexer com autoestima e com confiança. Porque confiança, assim como você ganha rápido, você perde muito rápido. E um time sem confiança no futebol pode ter a qualidade que for, ele se enterra. Então, não pode ter cobrança cujo foco resulte no enfiar a cabeça dentro do buraco. A cobrança tem que ser para sair do buraco. São coisas muito diferentes. Muito diferentes. A nossa forma de trabalhar é para dar confiança ao atleta, mas dando a ele responsabilidade pelo papel dele dentro do clube. E é totalmente diferente se ele estivesse numa boa posição. Pode ter certeza disso. A nossa postura diante do elenco, diante do time, ela é completamente diferente do que se a gente estivesse numa posição boa. Absolutamente diferente. Perfeito, então. Obrigado, então, presidente Guilherme Belintani, né? Agradecer a todos que mandaram perguntas aqui. A gente tentou contemplar pelas temáticas, porque não daria para ler pergunta por pergunta. Obrigado, presidente. E só lembrando a todos, né, que essa entrevista, né, ela foi disponível para todos dentro do Sócio Digital. Ela foi uma entrevista aberta. O programa do Esquadrão hoje, excepcionalmente, por conta da presença do presidente, por entender que toda a torcida tem o direito de ouvir as explicações e de fazer os questionamentos ao presidente. O programa do Esquadrão foi aberto e esse trecho da parte em que o presidente falou, né, todo esse pronunciamento, a gente vai disponibilizar também no youtube.com/TV Bahia, para que quem não pôde assistir agora ao meio-dia possa assistir também na hora que tiver a disponibilidade. Bom, Bruno, obrigado aí, obrigado Felipe, obrigado Rafa, obrigado a todos que nos ouviram e nos assistiram aí. O momento é de cobrança, é de intensidade, é de correção de erros, mas é também de confiança. Né? É de confiança. Nós temos um clube forte, nós temos um clube estruturado, nós temos um elenco que a minha visão é de que não merece e não pode estar onde está, mas se está, a responsabilidade também é nossa. Né? Fomos nós que nos colocamos lá. E se foi a gente que se colocou lá, é a gente que vai se tirar de lá, pode ter certeza. Ninguém vai dar mão para a gente tem que sair sozinho. E a gente vai sair, eu tenho certeza disso, com muito trabalho, com muita união, internamente, um dando as mãos para os outros. É assim que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo se cobrando muito, e eu tenho a confiança de que pela consistência do elenco, pela qualidade e experiência da comissão técnica e pela disponibilidade da diretoria de buscar reforços e atuar no que for necessário, a gente vai sair disso com a união e com o apoio dos nossos torcedores. Obrigado mais uma vez aos sócios e a todos os torcedores que no momento desse têm mandado palavras de apoio, de fortalecimento, porque isso ajuda demais. Quando a gente levanta de manhã e acorda ouvindo palavras de apoio de que a gente vai superar, isso tudo é muito importante, isso tudo toca e dá um ânimo diferente para a gente chegar no trabalho, tá bom? Obrigado a todos, bora Bahia e vamos junto. Valeu!